Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, nous allons lire un texte, un dialogue. Então, hoje nós vamos ler um texto, um diálogo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir no meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso. Na aula de hoje, nós vamos ver um diálogo. Um diálogo, né, cujo título é Mercredi après le collège. Mercredi après le collège. Então, quarta-feira, né, dia da semana, a gente já viu, mercredi, quarta-feira, après le collège, depois do colégio. Après quer dizer depois, após. E aí é um diálogo entre essas duas meninas, Carolina e Cecília. E aí a Carolina começa falando: Je viens d'acheter le sweat. Je viens d'acheter le sweat. Eu acabo de comprar o suéter, né, o casaco. Aqui a gente tem a forma do passé récent, que a gente já viu. A gente viu o futur proche e o passé récent. Passé récent para falar de alguma coisa que acabou de acontecer, né? Uma ação no passado mais próximo, recente. Então vamos relembrar como é que se forma o passé récent. Ele é formado pelo verbo auxiliar venir no presente do indicativo, mais a preposição de. Essa preposição de, ela pode ser um de com apóstrofo, se vier antes de verbos que começam com vogal ou com H mudo, né? Mais o verbo principal no infinitivo. Então essa é a estrutura, que está aqui, ó. Viens, verbo venir, na primeira pessoa do singular, je viens. Preposição de, aqui nesse caso, de com apóstrofo, porque o verbo principal começa com vogal, e o verbo principal no infinitivo, acheter, verbo comprar. Então, je viens d'acheter. E aí a gente viu que a ideia do passé récent é a ideia que a gente tem no português usando o verbo acabar. Eu acabei de fazer alguma coisa, ou eu acabo de fazer alguma coisa. Tá? Então, essa é a ideia. Je viens d'acheter le sweat, eu acabo de comprar o casaco. E aí Cecília pergunta, quand? Quand? Quando? Tá? Quand? Repara que esse que com esse u, ele tem um som só, som de K, tá? Quand, tá? Não é quan, quand. Ele tem um som, a letra Q e a letra U se juntam e formam um som só, K. Então, quand, quando. E aí a Caroline fala, il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. Il y a, a gente já viu algumas vezes esse verbo, é um verbo y avoir. O verbo avoir a gente já conhece, é o verbo ter e haver. Ele vai estar junto desse pronome, a gente chama de pronome prénom i, né? Pronome i, que na verdade não é um i, é o y, né? Mas tem som de i, y avoir. Tá? Aí quando eu junto esse pronome com o verbo avoir, eu formo um novo verbo, que é o verbo haver, com sentido de existir, tá? Ele só vai ter uma forma, que é a forma na terceira pessoa do singular, com ilha. Il y a é a forma no presente do indicativo, né? Então tem o ilha, que é o pronome pessoal, terceira pessoa do singular. Aqui a gente repete esse prénom i, e o verbo avoir a gente conjuga, né, normalmente. Então aqui presente do indicativo, il y a. Então, il y a é a forma do verbo haver com o sentido de existir, né? Então, il y a 5 minutes, 5 minutos atrás, ou há 5 minutos. C'est super, então, c'est super, não? Então, é legal, né? Super, legal. Non, esse non é meio que ela fala alguma coisa e pergunta para a outra, né? Pede a opinião da outra pessoa. Então, é legal, não? E aí a Cecília responde, ué, pas mal. O é a mesma coisa que o i,
né? Sim. Então o i ou o é são sinônimos, né? O é pas mal, né? Não é ruim, tá? Não está ruim. Moi, je viens de voir le prof de français. Então, eu acabo de ver o professor de francês. Aqui nós temos o uso dos dois eus do francês, né? Que é o moi e o je. Lembrando que je ele só serve para conjugar verbo. Então, sempre que você vai conjugar um verbo da primeira pessoa, você usa o je. Je viens. Esse moi aqui é como se fosse um reforço, né? Que em português não tem, mas em francês é bem comum. Você reforça a primeira pessoa. Então ela fala, eu acabo de ver o professor de francês, né? É como se fosse em português a expressão quanto a mim, né? Quanto a mim, eu acabo de ver o professor de francês. A ideia é mais ou menos essa, é um reforço da primeira pessoa. Então, moi, je viens de voir le prof de français. Então, eu acabo de ver o professor de francês. E aqui é a mesma coisa, passei reção, né? Vient de, o verbo principal, nesse caso o verbo principal, voir, é ver. E a Caroline pergunta, quand? Quando? E a Cecília fala, il y a 10 minutes. Então, é o mesmo aqui do il y a 5 minutes, é 5 minutos, só que agora il y a 10 minutes, 10 minutos. À la récré, né? No recreio. Récré, recreio, intervalo, né? Depende do lugar, né? Vai se chamar diferente. Mas em francês, récré. Então, tem 10 minutos no recreio. A Caroline pergunta, et alors? Et alors? Et alors pode ser então, né? Mas nesse caso aqui, o contexto melhor é e daí? Né? Ela fala, eu vi o professor de francês 10 minutos no recreio. E a outra pergunta, tá, e daí? E daí? Et alors? E a Cecília fala, je l'aime bien. Je l'aime bien. Eu gosto muito dele. Esse bien aqui pode ter o sentido de bem do português, né? Mas aí pode ser usado junto com verbos para dar uma carga de ênfase nesse verbo. Então, ela poderia falar je l'aime, eu gosto dele. Mas quando ela fala je l'aime bien, ela está falando eu gosto muito dele. Tá? Esse bien dá uma ênfase, né? Aumenta essa carga do verbo, que nesse caso é o verbo aimer, verbo amar ou gostar, né? Esse L com apóstrofo a gente ainda não viu, que é uma forma do pronome, que a gente chama em português de pronome oblíquo, né? Eu falo em português, eu o amo, né? Eu o amo. Em francês vai ser je, esse eu. O vai ser le, que é igual ao artigo, tá? Mas nesse caso esse le é um pronome oblíquo. E o verbo principal é aimer, aime. Je le aime. Mas aí é aquela velha história, né? O verbo começa com uma vogal, então esse le vai perder a sua vogal. Então vai ficar um L com apóstrofo. Je l'aime. Então esse L com apóstrofo é o le. E aí a Caroline fala, ó, je vais porter mon sweat à la fête de Max. Aqui no PDF saiu cortado o nome do menino, mas eu tenho o livro impresso, né? Então eu sei que o nome é Max. Max. Je vais porter mon sweat à la fête de Max. Porter é vestir, né? Então, eu vou vestir meu casaco na festa do Max. Então, outro verbo, né? Pra gente poder usar. Porter, vestir. Cecília pergunta, quand? Quando? E aí, Caroline fala, samedi prochain. Samedi prochain. No próximo sábado, tá? Prochain, próximo. Quando a gente vai falar próximo e é um dia de semana, a ordem é diferente do português. Dia da semana e a palavra próximo, prochain no caso. Então, samedi prochain, lundi prochain,
mercredi prochain, dimanche prochain, é sempre assim. E aí Cécile fala, et moi, je vais voir mon prof de français demain. Youpi. Então, a Cécile fala, et moi, né? E eu, de novo. Esse moi aqui, né? Eu, como eu falei, em francês tem duas formas de falar eu. Moi e je. Je é só para conjugar verbo. Para as outras situações, como essa, por exemplo, o eu, quando vem depois de uma conjunção, como é esse caso, né? E eu, aqui ele não está conjugando o verbo. Aqui é o eu vindo depois de uma conjunção. Conjunção. E eu. Vai usar o moi. Et moi. Então, et moi, je vais voir mon prof de français demain. Eu vou ver meu professor de francês amanhã. Demain. Amanhã. Youpi. Youpi, uma interjeição de alegria, né? Youpi. Em português fala, né? Youpi. Vem do francês. Então, esse foi o diálogo dessa aula. Então, agora a gente vai ver os exercícios, né? Sobre esse texto. Primeiro, écoute le dialogue entre Cecília e Carolina. Então, escute o diálogo entre Cecília e Carolina. A gente já leu, né? Não precisa escutar de novo. E aí pergunta, de quoi elle parle? De quoi elle parle? De que elas falam? Tá? Parle, parler, falar, né? Quoi é pronome interrogativo, que, né? Com a preposição de na frente. Então é de que elas falam. Repara, a lógica para fazer a pergunta usando uma preposição é a mesma do português. A gente tem que ver o verbo, a regência do verbo. Quem fala, fala de alguma coisa. Né? Quando eu estou me referindo ao assunto da conversa, fala de alguma coisa ou de alguém. Quando eu vou fazer a pergunta, essa preposição de vem junto da pergunta. De que elas falam? Em francês, de quoi elles parlent. Se eu fosse falar, se fosse uma outra regência, né, o verbo falar, quando eu estou me referindo a uma pessoa, a pessoa com quem eu falo. Então, eu falo com alguém. Tá? Então, em francês, vai ser avec qui elle parle. Avec qui, né? Avec é a preposição com, né? E qui é o pronome quem. Então, com quem? Avec qui. Avec qui elle parle. Tá? Nesse caso, de quoi, de que. Compare tes réponses avec ton voisin, ta voisine. Então, compare tuas respostas com teu vizinho, tua vizinha. Claro, você está estudando sozinho, então não tem com quem comparar. Mas se vocês quiserem colocar nos comentários, fiquem à vontade. Então, de que elas estão falando? Então, é uma pergunta mais de interpretação, então eu vou deixar aberto para quem quiser responder nos comentários desse vídeo. Vai lá e responde, né? De que elas estão falando? Lembrando que o texto inteiro vai estar na descrição do vídeo, se você quiser consultar. Seguindo, observe le dessin. Observe o desenho. Quelle heure il est à la pendule du collège? Que horas, né, que hora é no pendule? Pendule pode ser pêndulo. Quando for pêndulo a palavra masculina, le pendule. Quando for feminino, la pendule, é um relógio de pêndulo, né? Então, que horas é no relógio do colégio? A gente tem algumas palavras para relógio em francês. A gente tem pendule, a gente também tem a palavra horloge. Horloge normalmente se refere a um relógio de parede, né? Relógio que a gente usa em casa, fica na cozinha, né? Fica na parede, pra gente olhar a hora. E montre. Montre, normalmente relógio de pulso, tá? Então, 3 palavras para relógio. Então, que horas são lá no relógio do colégio? Em francês, a gente fala a hora no singular, tá? Quelle heure il est. Diferente em português, a gente fala no plural, né? Que horas são. Écoute encore le dialogue et lis. Então, escute mais uma vez o diálogo e leia. Pergunta 1. Il est quelle heure quand Caroline achète le sweat? Então, a gente tem que voltar lá,
olhar o relógio, ver que horas são no relógio. Ó, no relógio está marcando 1h30, 1h30, 1h30. E aí a gente vai no texto e descobre que a Caroline comprou o suéter il y a 5 minutes, ou seja, 5 minutos atrás. Quer dizer, a gente toma como referência aqui, é 1h30 da tarde, então ela comprou o suéter 5 minutos antes, ou seja, 1h25, 1h25. Então, primeira pergunta aqui de cima, né? Quelle heure il est à la pendule du collège? Il est 13h30. Tá? Você também pode colocar 1h30. Tá? Tá subentendido que é 1h da tarde. Então é 1h30, né, da tarde. E a pergunta 1. Il est quelle heure quand Caroline achète le suéter? Como foi 5 minutos antes, il est 13h25. Tá? Se você quiser uma resposta, dar uma resposta mais completa, tu volta e copia e responde, né, utilizando a pergunta, né? Caroline achète le suéter à 13h25. Tá? Lembra, quando eu estou falando de horas nesse sentido, eu uso a preposição a. Tá? Quando eu só digo a hora, 1h30, 1h25, aí eu uso il est. Il est, né, são 1h25. Quando eu digo, quando eu estou falando de um momento exato, ela fez tal coisa nessa hora, eu uso a preposição a. Então ficaria Caroline achète le suéter à 13h25. Essa seria a resposta, né, completa. Seguindo, il est quelle heure quand Cécile voit son prof de français? Né, que horas quando a Cecília vê o seu professor de francês? A gente volta no texto, a gente vê que ela disse que viu o professor de francês há 10 minutos. Então, considerando que naquele momento era 1h30, 10 minutos antes era 13h20, né? 1h20. Il est 13h20. Seguindo, ó, número 3, Caroline met son nouveau suéter aujourd'hui. Então, Caroline met son nouveau suéter aujourd'hui. Met é o verbo mettre. A gente já viu a conjugação, o verbo do terceiro grupo, né, o verbo irregular. Então, o verbo mettre é o verbo colocar, ou pôr. Então, na terceira pessoa do singular é il met. Elle met. Ele coloca, ela coloca. Então, Caroline met. Caroline coloca. Ela coloca o seu novo casaco hoje, né? Ela põe seu novo casaco hoje. Vrai, faux. Então, se a gente for olhar o texto, a gente vai ver aqui nessa frase, ó, je vais porter mon suéter à la fête de Max. Então, eu vou colocar o meu suéter na festa do Max. E aí a Cecília pergunta, quando? Samedi prochain, sábado, né, que vem, né, próximo sábado. Então, quer dizer, ela só vai usar o novo suéter no sábado seguinte. Então, ela não vai usar hoje. Então, aqui é faux. Faux é falso. Né? Vrai é verdadeiro, faux, falso. Cecília a un cours de français maintenant. Então, Cecília tem uma aula de francês agora. Maintenant quer dizer agora. Então, a gente volta no texto, a gente vai ver, ó, que ela fala o seguinte, ó, je vais voir mon prof de français demain. Eu vou ver o meu professor de francês amanhã. Então, ela não tem uma aula de francês hoje, agora, né? Só no dia seguinte. Então, essa pergunta também é faux, também é falsa. Aqui embaixo nós temos um quadrinho relembrando o que a gente já viu nas últimas aulas, passé récent, futur proche. Então, dá uma lida só para dar uma ênfase, né, nesse assunto que é importante. Pour parler d'une action passée,
proche du présent, on utilise le passé récent. Então, para falar de uma ação passada próxima do presente, proche, próximo do presente, on utilise le passé récent. A gente utiliza o passé récent. On forme le passé récent avec. Então, a gente forma o passado, o passé récent, com venir au présent, verbo venir no presente. Sempre a gente fala verbo no, aí fala o tempo verbal. Então, por exemplo, em português a gente fala o verbo ir no presente, verbo ser no passado, verbo estar no infinitivo, né? Em português a gente usa a preposição em, né? No, né? Em tal conjugação. Então, verbo ser no passado, no pretérito perfeito. Em francês, essa frase, nessa formação, vai usar preposição a. Então, é sempre o verbo, preposição a e o tempo verbal. Então, venir au présent. Então, é o verbo venir no presente. Tá? Venir à l'infinitif. É o verbo venir no infinitivo. Tá? Só dando exemplos. Então, venir au présent, verbo venir no presente, plus de, né, preposição de, ou de, apóstrofe, plus voyelle, né, o D com apóstrofo mais vogal, voyelle. Também adiciono aqui o H mudo, né, os verbos começam com H mudo. Plus infinitif, mais infinitivo, verbo non conjugué, verbo não conjugado, né, é o infinitivo. Então, exemplo, je viens de voir le prof de français. Eu acabo de ver um professor de francês. Pour parler d'une action future proche du présent, on utilise le futur proche. Então, falar de uma ação futura próxima ao presente, a gente utiliza futur proche. Você vê que o nome do tempo verbal já ajuda a entender o que ele significa, né? Então, on forme le futur proche avec. A gente forma o futur proche com aller au présent, o verbo aller no presente, plus infinitif. Então, exemplo, je vais porter mon sweat. Je vais porter mon sweat. Verbo aller. Présent, je vais. Verbo principal no infinitivo. Porter. Por dire quand. Aqui também tem algumas informações novas. A gente não viu, então é interessante a gente ler. Pour dire quand, avec le passé récent, on utilise. Então, para dizer quando, com o passé récent, a gente utiliza. Então, para você expressar um tempo certo, né? Para você dizer um momento certo do tempo. Então, a gente usa o il y a, que é esse verbo haver com sentido de existir, plus quantité de temps, quantidade de tempo. Tá? Então, je viens d'acheter le sweat il y a 10 minutes. Eu acabei de comprar o suéter, tem 10 minutos. Há 10 minutos. 10 minutos atrás. Tá? A gente pode usar o il y a para dar essa informação de um tempo preciso, para dizer quando que aconteceu aquela ação. Pour dire quand, avec le futur proche, on utilise. Então, para dizer quando, né, com o futur proche, ou seja, para eu expressar um tempo, né, certo, né, uma quantidade de tempo certa com o futuro, a gente pode utilizar algumas palavras, né, alguns advérbios de tempo. Por exemplo, demain, amanhã. Dia da semana com prochain, lundi prochain, segunda-feira que vem, né, segunda-feira próxima. Ou mês que vem, mois prochain também, pode ser. Então, por exemplo, demain, je vais voir mon prof. Então, amanhã eu vou ver meu professor. Seguindo, maintenant ou avant. Agora ou antes, né? Avant quer dizer antes. A gente já viu après, que é depois. Avant, antes. Coche la bonne réponse. Então, marque a boa resposta. Je viens de manger. Je viens de manger. Então, aqui nós temos o verbo venir no presente, preposição de, verbo principal no infinitivo. Então, é um passé récent. Je viens de manger. Eu acabo de comer. Depois, je viens voir mon prof. Je viens voir mon prof. Aqui eu já tenho o verbo venir
com o verbo principal e não tenho preposição de. Isso é muito importante. Quando eu não tenho a preposição de, já não é mais passé récent. Agora eu estou numa situação de presente, né? Je viens voir mon prof. Eu venho ver meu professor. Tá? Esse é o sentido. Eu venho para ver meu professor. Então, présent não é mais passado. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Agora sim, ó, tem aqui a preposição de, que vai dar essa característica do passé récent. Então, eu acabo de chegar. Arriver, chegar. Je viens faire mes devoirs. Eu venho. Então, aqui eu tenho o verbo venir, o verbo principal faire, e não tenho preposição. Então, é uma situação de présent. Je viens faire mes devoirs. Eu venho fazer meus deveres. Eu venho para fazer meus deveres. Seguindo. Lisa pense à sa journée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Então, Lisa pense, né, pensa no seu dia. Então, qu'est-ce qu'elle va faire? O que ela vai fazer? Então, aqui a gente vai, questão pessoal, então cada um coloca, né, lembra dos verbos que a gente já trabalhou. Então, ó, je, à la piscine. Tá? A gente pode usar o verbo, por exemplo, só estou dando ideias. Aqui a gente pode usar o verbo nager, que é nadar, né? Verbo nager. Demain, para o colégio. Je, e aí você coloca, né, o que ela vai fazer. Je, le nouveau film d'Harry Potter. Então aqui, não estou falando de um filme, eu posso usar alguns verbos. Eu posso usar o verbo voar, quer ver? Eu posso usar o verbo regarder, que é assistir, tá? Então, em algumas situações eu posso usar verbos específicos. Essa aqui já fica mais aberto, né? Então, se vocês quiserem colocar nos comentários as ideias de vocês, fiquem à vontade. Aqui outra atividade também, que é mais pessoal, você também pode colocar nos comentários. Ó. En groupe, tu regardes ce vêtement et accessoire. Então, em grupo, claro, se está sozinho, você não vai ver em grupo, né? Não, tu regardes, você olha estas roupas, vêtements, e accessoires, acessórios. Então, aqui nós temos 3 roupas e 1 acessório, né? Então, aqui, ó, trouve le nom de vêtements, né? Encontre o nome das roupas, né? E do acessório, né? A gente tem aulas sobre roupas, né? Vocês podem voltar para ver. Dis la couleur, né? Diga a cor. Dis ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Então, diga o que você ama, o que você gosta, o que você não gosta, né? Dentro dessas roupas, né? Dis pourquoi, diga por quê. Ele dá um exemplo. Je n'aime pas le pull bleu. Né? Eu não gosto desse pullover azul. Eu sou péssimo para nome de roupa, tá? Mesmo em português. Eu chamo isso aqui de camisa de manga comprida, tá? Mas enfim, se você tiver um nome melhor em português para isso. Mas é essa roupa aqui, pull. Então eu não gosto desse pullover azul. Il n'est pas beau, il est trop cher. Ele não é bonito, ele não é, e ele é muito caro. Então vocês vão dizer o que você gosta ou não gosta e diga por quê, tá? Vocês podem inventar. Aqui ele disse que é muito caro, né? Vocês não tem como saber se é caro ou barato, vocês não estão vendo o preço, né? Mas vocês podem inventar. Não vou comprar porque é muito caro, tá? Não tem problema. O importante é usar aquilo que vocês sabem, né? Aquilo que a gente já viu no idioma. Então, seguindo os exercícios, quando, né? Souligne, je vais, ou je viens de, dans chaque phrase. Então, sublinhar, né? Je vais, ou je viens de, em cada frase. Rappelle-toi, je vais, c'est pour le futur, je viens de, c'est pour le passé. Então, rappelle-toi, né? Lembre-se. Rappeler, o verbo lembrar. Então lembre-se, je vais é para o futuro, je viens de para o passado. Então exemplo, ó, je viens de voir Max hier. Então nós temos aqui uma marcação temporal de passado, hier, ontem. Então vai usar je viens de, né, o passé récent, né, eu acabo de ver Max. Primeira frase.
a gente já vê a marcação temporal demain, amanhã. Então, vou usar o futur proche. Je vais voir un film demain. Eu vou ver um filme amanhã. Número 2, nós temos a marcação temporal il y a 5 minutes, né? Há 5 minutos. Então, passado, né? Então, vou usar a forma do passé récent. Je viens d'acheter une jupe il y a 5 minutes. Número 3, a marcação temporal demain, amanhã. Então, vou usar futur proche. Je vais porter le sweat orange à la fête demain. Eu vou vestir o suéter laranja na festa amanhã. Número 4, marcação temporal. Il y a 10 minutes. Há 10 minutos. Então, vou usar o passé récent. Je viens de voir le prof de français il y a 10 minutes. Acabo de ver o professor de francês, tem 10 minutos. Número 5, marcação temporal. Il y a une heure. Há uma hora. Então, passé récent. Je viens de jouer au foot il y a une heure. Eu acabo de jogar futebol há uma hora. Seguindo, tes activités, tuas atividades. Parle de tes activités. Écris 3 choses que tu viens de faire et 3 choses que tu vas faire. Então, parle de tes activités. Fale de tuas atividades. Escreva 3 coisas que você acabou de fazer e 3 coisas que você vai fazer. Então, na primeira aqui, você vai falar je viens de, ações no passado, coisas que você acabou de fazer, e je vais, coisas que você vai fazer. Lembrando que nas duas situações os verbos vão estar no infinitivo, né? Então, vocês podem fazer e colocar nos comentários aqui do vídeo. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão. Compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você puder e quiser contribuir no meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso, tá? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula, au revoir!